Olá, eu sou o Wellington Dominique, um jovem negro de 24 anos, estou com cabelo cacheado, possuo brinco nas duas orelhas, um colar amarelado e uma camisa social azul marinho. Estou aqui com a Cássia dos Anjos, no podcast Escuta Ativa. Seja bem-vinda mais uma vez, Cássia. É um prazer estar contigo. Obrigada, Wellington. E eu também vou começar com a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, estou com um turbante azul marinho, um macacão azul marinho e um colar dourado, parecido com os da tribos africanas. Também está conosco o Diego Ferreira, um grande artista. É um prazer ter você no nosso podcast. Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder participar do programa. Acho que vai ser bem interessante estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua disposição. É importante a gente falar para todos o porquê que existe esse podcast. Esse podcast Escuta Ativa nasce da nossa real necessidade de nos conectarmos uns com os outros. Estamos num tempo tão corrido que as pessoas não têm tempo de ouvir o outro. Então, nós recorremos a esse podcast como uma maneira de podermos estar comunicando aquilo que precisamos, mas também de buscarmos reforços, de raciocinarmos subsídios para que tudo fique mais leve, né, gente? Escutativa está ligado à necessidade de ouvir o outro, né? Isso. E também do direito à voz que nós precisamos ter. Então, quando se fala em representatividade, empoderamento, são pautas extremamente importantes, mas para que uma pessoa realmente ela viva todas essas pautas com plenitude, né, o empoderamento com plenitude, a representatividade com plenitude, ela precisa ter o direito à voz. E nós queremos ouvir as pessoas e ouvir com atenção e compartilhar isso. Então, escutativa vem de ouvir e ouvir bem. É o que mais é necessário neste tempo, né, Cássia? Perfeito, Wellington. E o nosso convidado de hoje, Dig Ferreira, tem muita coisa a dizer. Esse nosso quadro é Ocupando Espaços e Desconstruindo Estereótipos. Por quê? Porque nós sabemos que, enquanto pessoas negras, não nos é facilitado ocupar todos os espaços. Porém, algum de nós consegue ocupar espaços e desconstruir exatamente esses estereótipos. Vou começar com a mini biografia minha. Eu sou uma mulher acima de 50 anos, conheço 16 países, falo 4 idiomas fluentes, trabalhei em companhia aérea, trabalhei no mar e resolvi me especializar em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global, sempre focando o campo da diversidade. E isso tudo é para que nós possamos ser ponte para as outras pessoas virem. Nossa, é possível, eu consigo. E o Dig Ferreira é uma dessas pessoas que ocupou um espaço muito grande até fora do país. Não é isso, Dig? Nos conta qual é a diferença de ser um artista no Brasil e lá fora e como que você conseguiu esse feito? Tá. Eu sou um artista multidisciplinar. Eu tenho uma formação acadêmica pelo Instituto Europeu de Design, tenho formação em Design de Interiores pelo IED. E essa foi minha formação. Trabalhei muitos anos na área da arquitetura, do design de interiores, muita cenografia. Trabalhei nos melhores escritórios de São Paulo. E em paralelo a isso eu sempre tive o meu escritório, que é o Epicentro, né? E, enfim, segui por isso daí um bom tempo quando eu mudei para São Paulo, mas antes disso, as minhas raízes estavam lá nas artes mesmo, que sempre foi a pintura, a ilustração, o desenho, um pouco da música também, a dança, né? Então tudo isso foi minha base na infância e essa mudança aqui para São Paulo me fez pegar essa outra rota, que hoje eu vejo que foi muito bom ter desviado um pouco do caminho e depois voltar, porque acredito que essa vivência com arquitetura, ela me traz uma base bem poderosa também, mas nos últimos quase agora 8 anos para cá eu tenho dedicado meu tempo 100% integral só em questão da minha arte mesmo. Então é o que eu tenho feito e a minha arte ela tem 4 pilares, né, que é o desenho, que é o projeto Desenho Registro, a pintura, que ela entra nessa questão
da pintura na roupa, e essa pintura que transforma a roupa em armadura, e aí Uau. daí nasce o nome Forjando Armaduras, que é esse projeto, a dança e a música também. Então esses são meus 4 pilares. Antes de qualquer coisa, eu faço arte porque essa é a maneira de... Essa é a minha terapia, essa é a minha maneira que eu consigo me comunicar, é a maneira que eu consigo me entender no mundo. Então, primeiro eu faço porque isso é o que me mantém vivo, é o meu cordão, é o que me sustenta no mundo, né? E aí, depois disso, eu posso parar e observar o que eu estou fazendo e começar a pensar em projetos, como transformar isso em dinheiro também, porque é isso, quando eu saio da arquitetura e venho para esse campo das artes, foi uma mudança muito drástica. Então Eu imagino. você sai aí de um padrão de vida de ali entre 8 10 meses ganhando 15 mil reais, e aí de repente você não tem tipo nada, você não tem nem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar aluguel, Aham. e aí que foi essa transição. E aí você começa a perceber onde que você tem que mudar e o que você tem que fazer. Porque é muito difícil quando você trabalha para uma empresa, e aí você vai lá das 9 às 6 da tarde, Sim, final do mês seu dinheiro está lá na conta, e aí é diferente quando você é dono do seu próprio tempo. Acho que isso é uma exatamente. grande charada, acho que isso é um grande mistério, chega a ser até um tabu, talvez, É porque verdade. é complicado. Então você passa a vida inteira no formato e de repente você, quero fazer isso, quero usar dessa arte que eu tô criando para também poder trabalhar e também poder fazer dinheiro com isso. Então você fica meio perdido, porque é uma coisa que você nunca fez, né? E aí é o que eu acredito muito, a vivência vai trazer, né? Então, aqui em São Paulo, nesse meu momento inicial, foram 3 anos de São Paulo, nessa vivência dessa arte, assim, em tempo integral mesmo. Uhum. E aí, nesses primeiros 3 anos, eu fiquei muito só no desenho, só desenhando. E em Nova York? E aí vem Nova York, porque depois desses 3 anos, eu recebi minha primeira oportunidade de residência artística fora do Brasil. E Uhum. aí eu fui para Colômbia, e aí tive uma experiência de um mês na Colômbia, Uhum. numa ateliê, galeria que chama La Casa de los Ofícios, onde eu Uhum. conheci pessoas maravilhosas, fiz amigos maravilhosos, Uhum. e foi uma experiência muito transformadora. Eu acho que é a partir dessa viagem para Colômbia, Medellín, que realmente marca essa trajetória dentro de uma carreira que se inicia mesmo. Porque Entendi. antes disso, os 3 anos foram muito experimentais. Eu estava ali muito Entendi. nessa, me experimentando, me testando. E aí depois, quando eu vou para Medellín, eu vejo que ali realmente é um ponto assim, marca o início dessa, não o início, né, mas essa questão da carreira, né? Porque para você fazer arte, você não precisa ter carreira, você só faz, Ouviram né? essa? Então, e aí foi, Medellín foi uma experiência maravilhosa, inclusive foi lá que o projeto Forjando Armaduras começou, nasceu lá. E aí depois disso, tive a oportunidade de ir para Nova York a primeira vez, e aí foi muito ainda nesse turbilhão de emoções, questões financeiras, tentando me entender e ao mesmo tempo sempre pensando muito como é, sempre muito organizada, sempre muito disciplinada. Então minha mãe traz isso para mim, e é uma coisa que eu Importante. agradeço imensamente a ela, porque essa disciplina que me faz cumprir as etapas e ir além, sabe? Então Eu eu acho que a compreendo. disciplina ela é uma coisa muito importante, assim. A disciplina e a prática, né? Porque se você não tem prática, é a prática que sustenta o fio. Porque se não tem prática, nada acontece, né? Isso. Aí é só teoria. E eu não estou muito interessado só em teoria. Eu quero realmente praticar, né? Dig, ouvindo a sua história, hoje você ocupa um espaço internacional, um espaço também nacional, e é brilhante. Mas como foi para você acessar a universidade? Porque eu penso que para você chegar onde você chegou hoje, teve todo um caminho, uma trajetória, e tudo isso também faz parte da sua formação, né? Uhum, A partir da educação que você chegou aonde você está hoje. Então, uhum. como que foi para você, um homem negro, acessar a universidade? Acho que é uma experiência assim, para mim é muito interessante, porque eu tenho a memória depois quando eu me formei.
eu voltando para casa dos meus pais, e aí minha família faz uma festa surpresa para mim. Eu chego na porta da minha casa, tem uma faixa escrita parabéns por a sua conquista e tudo mais, e tá toda a minha família lá celebrando esse momento. Então isso para mim é muito poderoso, assim, porque marca a importância não só para mim, mas o que Legal, isso né? significa dentro da minha família. Esse corpo que ocupou esse espaço, que realmente conseguiu vencer essa batalha, porque para mim foi uma batalha, não foi fácil, né? Então, a partir do momento quando eu mudo para São Paulo, eu mudo para São Paulo com a consciência que eu preciso começar a trabalhar imediatamente, porque eu não venho de uma família que tem uma condição. Falou, olha, meu filho, vai lá que a gente vai pagar a faculdade, a gente vai pagar o aluguel, entendeu? A gente vai pagar o que você precisa comer, o que você precisa beber. Não é isso, entendeu? Não, a minha realidade, ela não vem desse lugar, né? Então, assim, naquela época, a mensalidade, ela começou com R$ 1.500, e no final do curso a mensalidade chegava a quase R$ 3.500. Você fez arquitetura, né? Fiz design de exteriores. Design interior. E além do material, que também deve ser um E pouquinho tudo caro, mais, né? e tipo, vivendo numa cidade que é cara, então assim, R$ 3.500 é muito dinheiro. Sim. É inadmissível que para você estudar você tenha que pagar R$ 3.500, isso é inadmissível para mim. Concordo. Isso é inadmissível, Concordo entende? totalmente. Isso é assim, e aí eu lembro de um dia estar na frente do espelho na minha casa, tipo, que eu senti que, cara, eu vou ter um AVC, porque eu não dormia, entendeu? Sim. Eu ia pro escritório das 9 às 6 da tarde, trabalhava, chegava em casa, tomava um banho, relaxava, aí frilava, trabalhava no meu escritório das 7 à meia-noite, e da meia-noite às 3, 4 horas da manhã eu fazia frila para outros escritórios. E aí acordava tipo 7, 7:30 da manhã para ir para a faculdade, Nossa. entendeu? Então assim, no meio do processo eu quase parei, porque é isso, eu tava num fluxo, porque aí eu chegava na faculdade, eu tava assistindo aula de coisa que eu já sabia, porque eu tava na prática. Então é isso que eu falo da vivência. A vivência, ela te traz uma coisa muito poderosa também. E eu falei, cara, eu vou ficar, tava naquilo ali, mas eu só fui até o final, assim, por causa da minha mãe, assim, foi por causa dela, porque pra mim, assim, já tava participar dessa patifaria, contribuir com entendo. essa patifaria, com toda essa estrutura, para mim, assim, eu já tava, falei, não, eu não preciso mais fazer isso, entendeu? Então, assim, mas é isso, né? Tipo, tem todas essas questões que o diploma, o papel, ele traz, Sim. né? A formação, a questão acadêmica, Sim. né? A gente está dentro de um jogo e é preciso jogar esse game, né? Então, Exato. assim, hoje eu vejo, falando, nossa, que bom que você finalizou, você foi até o final, porque realmente é importante ter isso no currículo e tá dando essas carteiradas na mesa. Tem hora que você tem que sentar na mesa e você tem que dar umas carteiradas. Fato. Você tem que mostrar que você tem a formação acadêmica, que você é bilíngue, que você viajou não sei para quantos países, você tem que dar essas Isso. carteiradas. Às vezes é muito triste ficar dando carteirada, isso é meio chato, assim, mas tem hora que você tem que falar, porque senão as pessoas elas vão querer pisar em cima de você, entendeu? Mas aí, às vezes eu me recolho e não falo nada também, porque às vezes eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Exatamente. Falamos junto. Dig, você sabe que hoje eu tenho 24 anos, eu estou no final da faculdade de Direito, no 4º ano da faculdade. Mas para estar ocupando hoje espaço na universidade, eu enfrentei muitas dificuldades e enfrento até agora, né? Venho de uma família muito simples, venho de uma realidade bem simples. Eu morei em Juquiá, Vale do Ribeira, é a região mais pobre do estado de São Paulo. Tenho formação técnica em administração, técnica em contabilidade, diversos cursos. Eu lembro que na minha infância eu fiz, eu acho, o curso de informática básica, acho que umas 3 ou 4 vezes. O mesmo curso, porque era o único que tinha na cidade para fazer, e eu adorava estudar. Então, eu sempre aprendi em casa que a educação nos leva a lugares fantásticos. O único caminho que eu tinha era estudar, e é o que eu estou fazendo hoje. Então, hoje eu ocupo alguns espaços também. Eu sou membro da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB. Atuo com diversidade, responsabilidade social. Recentemente, neste mês de abril, inaugurei um estúdio de fotografia. Estou aqui com a Cássia dos Anjos gravando um podcast. E estamos avançando. A gente sabe que o racismo ele é estrutural. Exatamente. E o que você falou agora sobre dar carteirada, infelizmente é necessário, né?
É necessário porque nós somos pessoas negras e, infelizmente, algumas pessoas olham para nós e somente pela nossa cor de pele nos menospreza. É, né? por isso que é o estereótipo de ser desconstruído, porque justamente na hora da carteirada ou não, a pessoa mas ela não é a faxineira. Ah, mas ele não é o porteiro? Não, não é o porteiro. Ele estudou, ele viveu, ele foi para fora do país. Eu quero saber muito como as pessoas reconheciam o seu trabalho artístico nos Estados Unidos, principalmente. Eu acho que lá, tanto como aqui, tem muitas variantes, assim, dentro dessa questão. Entendi. Lá eu sinto uma receptividade maior, Sim. mas isso você vai falar dentro da cidade de Nova York mesmo, porque se você vai para os outros estados é América Sim, tradicional, sim. branca, racista e tudo mais. Mas em Nova York tem assim, é uma cidade mais diversa, né? E para mim Sim. realmente a diversidade ela que é a chave dessa libertação, é o que realmente abre a Isso. mente. Então lá eu senti essa receptividade assim maior em algumas questões, mas tive muitos problemas também. Fui Claro. botado para fora de vários lugares só pelo fato que eu cheguei num lugar, encostei meu material e comecei a desenhar, né? E tipo, você não pode fazer isso aqui. Eu falei, como não? Eu só estou desenhando. Como assim eu não posso fazer isso aqui? Tipo, lugares que eu fui convidado, eu fui para trabalhar, né? E aí, tipo, segurança, mas não sei o para você sentar aqui, você tem que consumir. Falei, cara, não, eu não quero consumir. Porque eu já vim da minha casa de banho tomado, eu já comia, já bebi água, eu não quero consumir, Já entendeu? estou consumindo. Eu né? vim aqui para fazer o meu trabalho, entendeu? Tipo, e me deixa aqui fazer o meu trabalho. Mas eu falei, não, para você ficar aqui, você precisa consumir. Eu falei, já entendi, porque aqui é tudo sobre o dinheiro. Então, para eu sentar nessa mesa, eu tenho que consumir uma porcentagem em dólares, senão eu tenho que levantar e me realocar em outro lugar que seria o meu lugar, né? Já que eu não quero, que eu não posso ou não posso consumir esse valor que você está sugerindo. Então, assim, são muitos recortes, assim. E aí eu vejo que o projeto Forjando Armaduras, ele surge em um momento onde que eu começo a brincar com essas questões, assim. Então, primeiramente, os 3 primeiros anos em São Paulo foram muito interessantes, porque eu tive uma vivência muito forte nas ruas. Então, eu saio da minha casa, do meu conforto, do meu ateliê, e vou trabalhar na rua, desenhar na rua. E isso foi uma coisa que me atravessou profundamente, assim, que trouxe muitas questões, tanto dentro de mim como na minha própria arte também. Aham. E aí hoje eu tenho amigos maravilhosos, que são amigos em situação de ruas, que me ensinaram muito sobre muitas coisas. legal. Inclusive sobre essa hipocrisia, sobre essa desigualdade, sobre essa dor, sobre esse lugar de você estar sendo rejeitado, das pessoas estarem te julgando, né? Então uma coisa que eu fui percebendo em Nova York no primeiro e no segundo ano era essa questão desse incômodo com esse corpo que entra nesses lugares, né? Exatamente. E aí, como eu estava nesse processo do Forjando Armaduras, o projeto ainda estava em experimentação, e aí eu lembro que no início eu estava numa coisa muito assim, experimental, então estava pintando muita capa de chuva, material plástico, que são tipo de materiais que não tem um tipo de valor igual a seda tem, igual o linho tem, né? Ele carrega outros códigos, né? O plástico, esses materiais mais baratos, assim. E aí forjar essas peças e usar isso e começar a ver a reação com as pessoas lá fora, eu falo, tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí eu fui percebendo que não era mais sobre uma roupa, realmente era uma armadura, que ela ia entrando na cabeça das pessoas num lugar muito sutil.
E aí eu comecei a brincar com isso. Eu falei, então tá, vocês me convidaram para ir no restaurante hoje, eu vou usar minha armadura mais esquisita, uma bem esquisita mesmo, assim. Só que aí eu vou brincar também, tipo, na mão tem ouro, entendeu? Tem a prata, tem o dourado. Aliás, você está com uma das armaduras, né? Sim, Importante, uhum. né, pessoal? Porque todo esse trabalho que ele faz nas roupas e no sapato é uma armadura. Isso a gente consegue perceber tanto isso, que é uma maneira da gente se proteger, mas também artisticamente criar um elo com as pessoas. É Uhum. muito bonito esse seu trabalho. E provocar, né? Provocar. Que eu lembro no início desse projeto, eu estava muito nessa questão dessa provocação, eu quero provocar. Então, já que vocês sentem medo desse corpo, então vocês vão sentir medo mesmo. Então, eu tava assim, eu tava muito, tipo, falei, ai, vou comer a mente de vocês e vou mastigar a mente de vocês. Porque isso te atravessa tanto, essas questões Sim. estruturais, então... E foi isso também que meus amigos em situação de rua me ensinaram. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo na porta de um prédio, e a gente conversando, não sei o quê, e aí ele estava meio inquieto, e aí eu percebi que ele não estava muito bem, ou ele tinha enfim, a questão do não banho, do cheiro e tudo mais, aí eu percebi que as pessoas que passavam estavam comentando da questão do cheiro dele. E aí a gente estava conversando e tudo mais, aí saiu um grupo de pessoas do prédio, e aí ele virou para mim e falou bem assim, quer ver o que eu vou fazer? Eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, olha só. E aí ele foi lá e assustou essas pessoas. Aí naquela hora, entende? Ele sabe onde ele vai, o que ele Entendi. faz, o que ele fala para assustar. Porque é isso, você não tem medo de mim? Então eu vou entrar dentro da sua mente. Então foi meio que eles foram me mostrando uns lugares que eu também fui experimentando, também sentindo com essa coisa das armaduras, né? Então hoje eu tô com essa armadura, que é uma armadura mais, vamos dizer, tradicional, mas tem Aham. essas armaduras que elas são mais bem mais provocadoras, né? Entendi. Então tem essa coisa de caminhar pela cidade durante o dia, nas madrugadas. Então nas madrugadas eu sei que eu preciso de uma armadura Aham. mais poderosa, né? Uma armadura mais estranha, porque é muito isso assim, às vezes eu tô andando na rua e aí eu escuto a pessoa, às vezes eu escuto a pessoa falar, que é isso? Ou então aquele tipo que é o, que porra é essa? Aí eu falo, tá aí, porque não é o gay, não é a bicha, não é o padrão, não é a trans, não é o Isso. bi, tipo, o que é isso? A pessoa não consegue Isso. codificar. Então, quando a pessoa não consegue codificar, eu fico muito bem. Você fala, é sobre isso, tipo, é uma bagunça, você não consegue entender o que E nem está acontecendo rotular, né? aqui. E aí isso causa um filtro que ou a pessoa, ou ela se aproxima de você realmente, porque Aham. ela se identifica com isso e quer trocar de uma maneira, ou ela vai realmente virar as costas e pegar o caminho dela. E como você conseguiu chegar no New York Fashion Week? E no Afro Fashion Week também, que tem em Nova York, também tem o New York, o Afro Fashion Week. Esses foram dois projetos muito bons, assim. O primeiro foi o Brooklyn Fashion Week, que é um projeto praticamente 100% preto, encabeçado por pessoas Que pretas e legal. modelos, tanto os designers convidados, praticamente todo mundo preto. Uhum. Então foi uma oportunidade muito boa. Teve uma curadora, uma amiga que me falou que estava tendo o processo de seleção. E aí eu mandei o meu material, e aí foi aceito, e aí tinha um valor que eu precisava pagar, consegui vender algumas armaduras, algumas obras de arte para conseguir pagar a inscrição. E foi fantástico, assim, porque foi um projeto que onde uma oportunidade onde eu pude aprofundar mais esse projeto. Então eu tinha 12 modelos que para mim eram 12 telas que eu poderia ali fazer essa criação Legal. da cabeça aos pés, né? Pensando nessa armadura que se veste, nessa armadura corporal, né? Que também tem o lance da pintura corporal. Então foi uma oportunidade muito boa. E no New York Fashion Week eu fiz uma parceria com uma designer que é a Imani. Se eu não me engano, ela é de Gana e ela tem uma marca de roupa de banho, biquíni, maiô, e ela fez uma coleção e me convidou para forjar nas peças dela.
Aí fizemos essa colaboração e tivemos a oportunidade de participar da Semana de Moda no New York Fashion Week também. E quais são os seus planos para o futuro? Olha, planos são muitos, assim. Para mim, assim, é impossível parar, né? É isso que eu faço, eu vou fazer minha vida inteira. Eu acho que eu vou ser uma pessoa centenária, então eu vou estar com 100 anos e vou estar produzindo, fazendo coisas. Mas uma das principais coisas também, pensando nessa questão de ocupar espaços e oportunidades, eu acho que agora se faz o momento de invadir o solo europeu e semear essas sementes nesse solo, né, em solo europeu. Desde o início eu tive uma questão muito de nenhum interesse com a Europa, mas o que me interessa na Europa, além da cultura, é claro que tem alguma coisa lá que é interessante também. Nesse momento eu me interesso por outros tipos de cultura, outros países para mim são mais interessantes, mas tem uma coisa lá também cultural que é interessante. Mas o que mais me interessa lá no momento é a questão de oportunidades e poder desenvolver o meu trabalho em um outro país onde eu posso ganhar numa moeda que é mais elevada que o meu próprio país. Isso pensando numa questão de negócio, rentabilidade e tudo mais. Então eu vejo a Europa muito como esse lugar de oportunidades de trabalho e essa questão da moeda que tem um valor maior. Mas em questão de projetos e outras coisas que eu quero fazer, eu acho que está mais... Acho não, está fora da Europa, está em outros lugares. Entendi. E outra coisa também que é importante é continuar desenvolvendo o meu trabalho dentro do meu país e abrindo espaço e oportunidade aqui para que minha arte aconteça aqui também. Dig, nós estamos encerrando esse episódio, mas eu queria abrir um espaço de 2 minutos para você contar ou falar para as pessoas algo que está no seu coração. Pensa nos artistas do Brasil hoje que estão tentando ocupar um espaço aqui no nosso país, que sonham em ir para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. O que você diria para essas pessoas em 2 minutos? Olha, eu acho que o principal é conheça a sua mente, o seu fluxo mental. Acho que o mais importante é começar daí, começar de dentro para fora e começar entendendo como a sua mente funciona, porque se você não entender como a sua mente funciona, você não vai ter percepção dos seus sentimentos, das suas reações, então isso é o principal. Jogue fora tudo que te ensinaram, jogue fora, do sentido como se estivesse começando do zero, né? Se você tem alguma formação acadêmica ou fez um curso, joga isso fora e pensa que você está começando do zero. Pesquisa não, pratica uma coisa que chama intuição. Se pergunta onde está a sua intuição e como você pode acessar a sua intuição e como a sua intuição pode vir, né, para dentro da sua prática artística, né? Porque a sua intuição, além do seu coração, são seus guias, são suas forças falando com você. Então acho que é isso. Conheça sua mente, seu fluxo mental, trabalhe sua intuição, acredite, né? Tudo começa na mente. Então se você olha para o que você faz e você acha que é lixo e que não presta, é assim que vai reverberar fora e é assim que as pessoas vão ver. Então acho que seria um pouco disso, talvez. Digo, foi um prazer te ouvir. Muito obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Esse foi mais um episódio, então, do programa Escutativa e do quadro Ocupando Espaços e Desconstruindo Estereótipos. Obrigada. Pode cortar.